Olá pessoal, tudo bem? Sou Maria Isabel, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar sobre a importância de você crer e sustentar naquilo que você acredita e fala. Mas antes, pessoal, eu quero que você, por favor, se inscreva no meu canal, dá um like, comenta aí, tá? Vamos fazer o canal crescer mais e mais, já está crescendo. Muito obrigada aí pelos os novos aí que estão chegando, ok? Então, hoje eu vou ler a história para vocês de Esdras. Esdras era o escriba do rei Artaxerxes, olha o nome do homem, né? E um dia, Esdras precisou ir até Jerusalém, oferecer ofertas ao Deus vivo. E o rei Artaxerxes falou, olha, que legal, então leve também as minhas ofertas lá. E o rei mandou muitos ouros, pratas, toneladas de ouro, prata, muitos presentes, né, para ser oferecida no altar de Deus, do Deus vivo. E o rei falou assim também para o Esdras, olha Esdras, se você quiser, você pode levar pessoas também para ir adorar lá com você. E só que tinha um problema. Esdras precisava passar por um deserto. E com todas aquelas coisas preciosas que ele estava levando, ele ficou com medo de ser saqueado. Já pensou se ele fosse assaltado? Porque com ele só tinha mulheres, crianças, não tinha guerreiros com ele. Então ele ficou com medo. E olha só o que diz o livro aqui. O livro de Esdras, capítulo 8, versículo 22. Eu vou ler para vocês, ó. Porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto eu já lhe tinha dito, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Então Esdras ficou com vergonha de pedir para o rei mandasse um exército com eles para os proteger. Porque antes ele tinha falado para o rei, olha rei, eu sirvo um Deus que nos guarda, que me guarda. Então, se ele pedisse para o rei, olha rei, dá um pouco do seu exército para mim, ele ficou com medo de o rei olhar para ele e falar, mas você não acredita num Deus que guarda você? Como que você está pedindo um exército agora? Então, pessoal, olha só a situação desse escriba, desse homem chamado Esdras. Vocês estão entendendo a história? Né? Ele teve que sustentar o que ele queria, ele teve que sustentar a fé dele, no caso, né? Então, uns versículos antes aqui, ó, fala que ele convocou todo aquele povo, aquelas pessoas que iam com ele, falou, ó, vamos abrir um jejum aqui, vamos orar para que Deus viva, para que o Deus mande para nós um anjo aí para nos guardar na travessia, porque senão nós podemos ser assaltados lá. E eu não vou pedir para o rei um exército, porque eu falei para ele que o nosso Deus vai nos guardar. Aí, né? E o que isso tem a ver com a nossa vida? Muitas vezes, como eu falei, né, nós não sustentamos aquilo que nós cremos e falamos. Vou contar para vocês a história, a minha história agora, né? Muitas vezes, há uns 2 anos atrás, né, quando eu entrei nos 50 anos, a minha ginecologista pediu vários exames, né, sangue, um monte, né? Ela pediu também mamografia. Aí na hora que a médica lá estava passando lá o aparelho, ela olhou assim no meu seio e falou, não estou gostando do que eu estou vendo. Nossa, eu gelei. Ai, doutora, o que é? Estou vendo uma coisa estranha aqui, eu vou pedir para você a palavra biópsia. Ó, aquilo ecoou na minha cabeça, biópsia. Nossa, eu já fiquei nervosa. Vou pedir, faça esse exame. E eu fiquei nervosa, pessoal, esqueci do Deus vivo, vai vendo. Eu fui diferente do Esdras, né? Já esqueci, já me imaginei morta, enterrada com uma cruz em cima. Ai, eu fiquei nervosa, ia para a escola, não conseguia trabalhar. Cheguei lá, fiz o exame, tudo, mas demorava 30 dias para saber o resultado. E nesses 30 dias eu chorava, as minhas colegas, professoras vinham, falavam comigo uma palavra de ânimo e nada. E pessoal do céu, no final
o resultado saiu e não deu nada, para a honra e glória de Deus. Mas eu fui reprovada, né? Diante de Deus, pela falta de fé, falta de crer no Deus vivo, né? Eu não creio num Deus que cura. Desde os 13 anos de idade, quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Então, que fé é essa? E a vergonha depois de olhar para esse Deus. Depois de uma bola fora dessa. Deus lá de cima deve ter falado: Isabel, coisa feia, que mancada, não? Mas Deus sabe, pessoal, que nós somos falhos e a misericórdia dele dura para sempre e se renova a cada dia, tá? Não importa quantas vezes você deixou de crer, não importa quantas vezes você caiu, vamos se levantar, tá? Se nós estamos vivos, ainda tem chance de nós nos arrependermos, tá? E no final, o profeta Esdras pôde chegar em Jerusalém tranquilo. Deus realmente guardou ele, cumpriu com a palavra dele, como ele sempre cumpre, ele não falha. Nós falhamos, ele não. E eles foram felizes, tá? Para sempre. E é isso então que eu quero dizer para vocês. E essa palavra aí possa ficar no seu coração, que nós possamos sempre, sempre, sempre continuar nesse caminho, porque vale a pena, tá? Com todas as nossas falhas, as nossas fraquezas, nós devemos seguir esse Deus, porque ele é o único caminho. Não tem outro caminho. Por mais que você fale, por mais que você erre, volte para Deus. No final é Deus mesmo, não tem outro caminho. Não tem outra saída, tá bom? Fique com Deus aí e Deus te abençoe mais e mais. Se inscreva no meu canal, hein, por favor.